Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vocês todos são muito bem-vindos aqui. Cada um de vocês. No final a pastora vai dar um agradecimento aí, um feedback para o chá de mulheres que nós tivemos. Foi sucesso absoluto, né? Só fiquei preocupado assim das outras igrejas do Brasil começar a convidar essa equipe, esse pessoal aí para fazer, né? Porque foi top demais. A pastora então depois vai no final fazer os agradecimentos aí, e os homens já vão se preparando para o nosso churrasco, né? Então tem um chá, né, que é das mulheres, e tem um churrasco que é dos homens. Então é um chá meio diferente, né? Uma costela, geralmente. O nosso vai ser em agosto, não agosto de Deus, tá? Agosto mesmo. Agosto está chegando. Ano passado fizemos em agosto e foi bênção demais. É que a gente espera assim ficar o clima mais fresquinho, né? Para comer costela com mandioca combina mais, ok? Então todos são muito bem-vindos, alegria poder ter vocês aqui. Você que nos visita, você é bem-vindo. Você que está vindo aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Fico feliz de poder ver que a cada semana nós temos alcançado pessoas, alcançado cada um. E eu sou muito feliz e grato, meu irmão, por toda a equipe da igreja. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. E a gente vê essa equipe toda que trabalha, todo o empenho. Tudo que acontece na igreja tem uma equipe por detrás. Todos os líderes de célula também que têm trabalhado, que tem sido assim algo extraordinário. A célula é algo tão impactante, que eu já estava comentando e dizendo assim: será que a gente conseguiria viver sem célula? Eu creio que não. Eu creio que a célula faz parte já da nossa vida, da nossa história. E eu só tenho uma ressalva para quem não foi na célula. Quem não foi na célula, tome muito cuidado, porque você corre o risco de você ir e você não querer faltar mais. Porque é algo tão apaixonante, uma família que você encontra ali, é algo tão precioso, e a gente fica assim com o nosso coração alegre de ver pessoas participando. Então eu quero te convidar e te incentivar para você estar participando, amém, meus irmãos? Eu queria hoje compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra queimou no meu coração, e eu acordei logo de manhãzinha hoje, era 6 horas da manhã, e eu peguei essa palavra, eu fui estudar, e durante o dia o Espírito Santo de Deus foi ministrando. Queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus quer falar, naquilo que Deus quer ministrar, porque às vezes a gente prega 40 minutos aqui, mas a gente leva às vezes 4, 5 horas para preparar uma mensagem, né? Então é muito precioso, muito valioso para nós. É igual o pessoal do louvor, a gente sai aí, é toda uma dinâmica, né, desde casa para você tocar 30 minutos aqui. Mas nós aprendemos que para Deus é com a maior excelência. Então eu queria que você tivesse com o teu coração atento, porque essa palavra aqui, meu irmão, ela tem um poder extraordinário. Eu estou orando a Deus para que de repente saia uma série de mensagens. Se Deus nos direcionar, eu creio que vai ter uma série de mensagens. Mas esta palavra aqui, obrigado. Essa palavra, ela é muito, mas muito poderosa, muito. Essa palavra, ela vai, se você entender, ela vai definir a tua vida, a tua prosperidade, toda a dinâmica da sua família, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você almeja. Porque sempre quando eu tenho falado, Deus, Ele tem um projeto, meu irmão, um projeto para cada um de nós de prosperar, de cada um de nós prosperar. Não tem alguém que queira que você prospere mais do que Deus. Se tem alguém que deseja que você em todas as áreas cresça, que você prospere, não tem alguém que deseje mais isso do que Deus. Mas a gente tem que se perguntar, porque se nós servimos a Jesus, se nós frequentamos uma igreja, a gente tem que fazer algumas perguntas: por que algumas coisas não acontecem? Isso é muito importante para nós. Nós temos que fazer algumas perguntas dizendo por que se Jesus morreu na cruz para me dar uma vida em abundância, se Jesus suportou toda a dor, se Jesus levou sobre si todo o pecado, toda a enfermidade, por que muitas vezes eu vivo essa vida que não está no projeto de Deus para mim?
O que talvez na nossa vida não está condizendo com aquilo que Deus quer, para que haja um alinhamento e a nossa vida possa prosperar. E essa palavra, ela vem trazer um pequeno direcionamento daquilo que eu quero falar nessa noite. O tema dessa palavra, eu escolhi 2 temas para ela. E ela diz assim: primeiro, vencendo a incredulidade. Vencendo a incredulidade. Por quê? Porque se você não conseguir, meu irmão, crer, a Bíblia diz que é impossível você agradar a Deus. Meu irmão, a fé é a base de tudo. A fé é o principal ingrediente do cristianismo. É impossível você viver dentro de um relacionamento com Deus sem fé, porque tudo é construído por fé. E o que é fé? Fé é você não ver, mas você toma a decisão, você vai para cima, porque você crê na palavra daquele que falou, e aquele que falou é fiel para cumprir. Mas muitas vezes o que nos impede de viver essa poderosa vida que Deus tem para nós está ligado à incredulidade. Às vezes você diz assim: não, eu creio em Jesus, eu creio naquilo que Jesus fez na cruz, mas ainda não é suficiente. Porque Jesus mesmo vai dizer que aquele que me obedece, esse é o que me ama. Viver com Jesus não é só você crer que Ele existe. Alguns dizem assim que Jesus é o meu Salvador, isso é verdade. João 3,16 vai dizer que Ele, Deus, enviou o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus se torna Salvador. Diga assim: Salvador. Mas meus irmãos, isso não é suficiente para você prosperar. Porque quando a Bíblia fala que Jesus se torna Salvador, significa que Ele te tirou da condenação do inferno. Significa que Ele te tirou da condenação eterna e Ele abriu uma porta. Por isso que a Bíblia vai dizer, Ele dizendo assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, quando Ele morre naquela cruz, Ele abre uma porta que nos conecta de volta a Deus. Então, se eu quiser, se eu decidir, através de Jesus, eu posso voltar para o Pai. E somente no Pai, somente em Deus existe vida. Essas são algumas verdades que precisam ser estabelecidas. Somente em Deus existe vida. Somente em Deus existe vida. Só nele e mais ninguém. Às vezes nós vamos construindo a nossa vida e nós achamos que sem Deus nós podemos alguma coisa. Jesus vai dizer em João capítulo 15, Ele diz: sem mim nada podeis fazer, nada. Sem Ele não podemos construir nada, porque aquilo que construímos sem Deus vai perecer. Sem Ele não podemos sonhar, porque somente Ele nos leva a sonhar e a viver esse extraordinário. Então não basta fazer de Jesus o nosso Salvador. O que transforma a nossa vida é quando Jesus se torna Senhor sobre as nossas vidas. Porque Salvador Jesus é do mundo todo. Porque o Pai, Ele amou o mundo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Ou seja, Jesus, Ele é Salvador de todos. Mas a segunda questão, Jesus não é Senhor de todos. Por quê? Por que Jesus não é Senhor de todos? Porque Jesus só pode tornar-se Senhor daquele que se submete à voz dEle, à vontade dEle, aquele que se submete àquilo que Ele tem. Jesus, Ele pode ser o meu Salvador, mas Ele talvez não pode ser o meu Senhor. Porque para Ele tornar o meu Senhor, eu preciso sujeitar o meu coração a Ele. Eu preciso olhar para Jesus e falar: Jesus, a partir de hoje, a minha vida é Tua, as minhas decisões é Tua. A partir de hoje não é mais a minha vontade, é a Tua vontade. Se alguma coisa eu ainda digo a minha vontade, o que eu quero, Ele ainda não é Senhor. Se a nossa oração é: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero... Se a minha oração ainda está nesse nível, Ele não é Senhor.
Porque a partir do momento que Ele se torna Senhor, eu digo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para viver a Tua vontade. Eis-me aqui. Pede o que o Senhor quer, nem que me custe muito caro. Pede-me e eu vou obedecer. Esse é o grande desafio. E é nesse nível de entrega que a nossa vida ela vai romper. Porque o nível de rompimento na nossa vida está ligado ao tamanho do nível da nossa entrega. Diga assim comigo: o tamanho da nossa conquista está ligado ao tamanho da nossa entrega. Meu irmão, você vai ter um nível de conquista na vida do tamanho da entrega que você dá a Deus. Você vai ter um nível de prosperidade à medida da entrega que você dá a Deus, à medida dessa profundidade. E nós vamos entender através da palavra de Deus por que essas coisas não acontecem, porque nós não podemos esperar resultados profundos de uma entrega superficial. Eu não posso esperar de Deus um resultado profundo se a minha entrega se torna uma entrega superficial. Porque à medida da nossa vida, ela vai rompendo, as coisas vão acontecendo à medida desta entrega e desta obediência. Mas eu queria ler um texto com vocês. Esse texto está lá em 1 João capítulo 3, verso 1. Abra sua Bíblia aí. 1 João capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer exatamente assim: a palavra de Deus diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Diga assim comigo: prosperidade. Assim como é próspero a tua alma. Olha o que ele diz ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E ele diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, assim como é próspero a tua alma. Meu irmão, quando eu pensei nessa mensagem, a primeira foi vencendo uma incredulidade, mas a segunda é o ciclo da ferida. E vocês vão entender exatamente por causa disso. Porque existe um nível de conquista que todos nós precisamos entrar. E a Bíblia vai nos comparar exatamente a Israel, porque Israel estava cativo no Egito. Mas Israel agora não está mais aprisionado nas correntes do Egito. Eles estão libertos, mas agora eles têm que começar uma conquista. E eles teriam que começar a conquista de Canaã. Canaã havia inimigos, Canaã havia fortalezas. E à medida da obediência, à medida da sabedoria deles, da instrução deles, eles deveriam conquistar Canaã, que era a terra prometida, a terra do descanso. Mas Canaã, meu irmão, simboliza a nossa alma. Se você entregou a sua vida a Jesus, um dia você saiu do Egito. Se você entregou a sua vida a Jesus, e quando nós não tínhamos Jesus, nós estávamos presos dos nossos delitos e pecados. Muitos, antes de aceitar Jesus, viviam uma vida completamente desgovernada. Muitos se viravam à noite, muitos talvez entregue à bebedeira, a tantas coisas. Mas um dia nós fomos resgatados por isso. Diga glória a Deus. Ontem eu achei um negócio, ontem eu encontrei um crente vida louca, meu irmão. O pessoal está rindo. Porque quando a gente era do mundo, o pessoal experimentou cada coisa assim que só Jesus na misericórdia dele. Mas ontem eu chego e eu vejo um homem com uma água com gás, um suco tangue e o energético fazendo essa mistura. Eu falei: meu Deus, que vida mais louca dessa. Eu falei: essa noite vai pirar, porque é muito radical. Na hora que eu vi aquela água com gás, aquele suco tangue de laranja, e eu não resisti, eu tomei também. Eu falei... E o pior, é bom, tá, meus irmãos? É bom. Mas eu estou dizendo para vocês, como a gente vira crente, as nossas loucuras diminuem. Mas nós somos resgatados.
Mas isso, meu irmão, talvez você esteja aqui e você diz: pastor, eu fui alcançado por Jesus. Eu não estou mais preso no pecado, mas a minha vida não decola. A minha vida não rompe, pastor. Tudo aquilo que eu faço, parece que eu dou um passo para frente, eu dou 2 passos para trás. Eu não consigo conquistar, eu não consigo ver essa prosperidade, porque quando essa carta é escrita a Gaio, ele está dizendo assim: ó, eu desejo que você tenha prosperidade, que você tenha saúde. Por quê? Porque a tua alma é próspera. Diga assim: a tua alma é próspera. Então preste bem atenção, nós somos libertos, mas agora nós precisamos conquistar essa prosperidade na nossa alma. Assim como Israel deveria conquistar Canaã, Canaã simboliza a nossa alma. E o nível de prosperidade na vida de uma pessoa está ligado ao tamanho da prosperidade da sua alma. Meu irmão, uma pessoa só consegue ser próspera por fora se primeiro ela for próspera por dentro. E você vai entender o que é prosperidade. A palavra aqui grega para prosperidade significa ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto. Isso fala do favor de Deus. Quando a Bíblia fala de prosperidade, o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que aquilo que Deus tem para você vai acontecer rapidamente. É uma viagem rápida. Por que essa viagem se torna rápida? Porque é Deus que vai à frente. Quando você anda nesse nível de prosperidade, Deus vai à frente. Deus vai quebrando cadeias, Deus vai quebrando correntes, Deus vai rompendo grilhões. Por isso que existe uma velocidade aonde Deus está. Irmão, aonde Deus está, existe uma velocidade. Aonde Deus chega, existe uma velocidade. Aonde Deus chega, existe um aceleramento. O que significa? Significa que nesse ano de 2024, Deus pode fazer na tua vida o que você não viveu em todos os anos anteriores. Prosperidade é isso, é rapidez. É rapidez. Prosperidade é uma viagem rápida e bem-sucedida, ou seja, existe sucesso na tua vida. Ou seja, conduzir por um caminho fácil e direto. Por que um caminho fácil? Porque quando Deus vai à frente, meu irmão, as coisas se tornam menos pesarosas. As coisas se tornam menos pesadas. Quando Deus está à frente, as batalhas, se alguém diz assim: ó, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não estou aguentando mais, será que Deus está à tua frente? Porque quando Deus está à frente, a viagem não é tão pesada. Porque Ele luta as nossas guerras, meu irmão. Quando Israel vai entrar em Jericó, eles não têm que pegar em armas aqui. Eles não têm que juntar os seus esforços. Não, eles têm que obedecer a Deus. Eles têm que obedecer. E quando eles obedecem a Deus, toda aquela muralha cai por terra. Quando nós andamos nesse caminho de obediência, as coisas tornam muito mais fáceis. Irmão, às vezes tem lutas que nós estamos enfrentando que não tem necessidade. Às vezes existem batalhas que nós estamos enfrentando, um nível de guerra que nós estamos enfrentando, e que está pesado demais, e que está cansado demais, está difícil demais. Ei, quando Deus está à frente, não precisa ser desse jeito. Porque a Bíblia vai dizer assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Meu irmão, existem coisas que você pode conquistar sim. Existem coisas que você pode alcançar sim. Mas o preço é perder na alma, é perder na saúde. Tem pessoas que estão conquistando, mas perdendo saúde, perdendo sono, perdendo alegria, perdendo. Isso não é bênção de Deus. Porque quando nós falamos de prosperidade, só vem uma coisa na nossa mente: bens financeiros. E prosperidade não é só isso. Isso é muito pouco para definir prosperidade.
Porque prosperidade, a bênção financeira te acompanha, sim, mas a prosperidade também alcança o teu filho, alcança a tua filha, alcança o teu casamento, alcança a tua vida, alcança a tua saúde, alcança a tua alma. A prosperidade de Deus é essa. Parece, meu irmão, que tem muita gente que diz assim, ó, se eu escolher isso, eu vou perder isso. Se eu escolher trabalhar para ganhar dinheiro, eu vou ter que perder a família. Não vou poder ver os filhos crescer, eu vou ter que fazer uma escolha. Isso não é prosperidade de Deus. Porque a prosperidade de Deus, ela caminha tudo junto. A prosperidade de Deus, você vai rompendo na tua casa, com os teus filhos servindo a Deus junto contigo, a tua casa, o teu casamento fluindo, as coisas acontecendo. Isso é a prosperidade bíblica. Agora, meu irmão, entenda o seguinte: à medida que a tua alma prospera, você prospera. À medida que aqui dentro a tua alma, e alma, nós estamos falando de mentalidade, mente. À medida que a nossa mente é transformada, à medida que a nossa mente é santificada, a prosperidade na nossa vida vai acontecendo. Porque santificação é o processo em que a palavra de Deus, ela vai limpando a nossa mente, arrancando mentiras, arrancando enganos, estabelecendo a verdade de Deus. Então, à medida que a tua alma prospera, você prospera. Por isso que o texto aqui vai dizer, olha, que você continue próspero, porque a tua alma é próspera. O que você tem que desejar, meu irmão, é o seguinte: Deus, eu quero ter uma alma próspera. Eu quero ter uma alma próspera, porque uma alma próspera, ela vai prosperar para o lado de fora. Você vai conquistar, você vai romper. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 15, 13. O coração alegre, isso aqui fala de alma. O coração alegre traz um belo sorriso ao rosto, mas quando o coração, a alma está triste, o dia custa a passar. Provérbios 15, 15 vai dizer assim: para quem tem um coração ou uma alma aflito, a vida é só infelicidade. Mas quem tem um coração alegre, uma alma próspera, está sempre a cantar, a celebrar. É isso que nós precisamos, acima de tudo, precisamos ter uma alma próspera. Você pode dizer amém? Amém. Quando nós vamos entrando nesse entendimento, eu queria que você entendesse algumas coisas. Quando a Bíblia fala de coração, quando a Bíblia fala de alma, tudo isso está ligado a uma mentalidade. A nossa mentalidade. Por quê? Porque eu fiz esse esboço para que você pudesse entender uma coisa: que aquilo que muitas vezes nos impede de viver esta vida próspera, é porque na nossa vida e na nossa mente, na nossa alma, foram construídos fortalezas. O que a Bíblia define, meu irmão, como fortalezas? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, diz assim: as ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante corrupta. Usamos ferramentas, ou as ferramentas poderosas de Deus, para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre e toda emoção, em todo impulso, à estrutura da vida moldada em Cristo. Projeta para mim esse texto, 1 Coríntios 15, 3 e 4, vou ler nessa versão, pode colocar na NVT, isso. Eu lhes transmiti o que era mais importante, segundo Coríntios 10, 3 e 4. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos,
Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do entendimento, raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Projeta o próximo versículo. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, e levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então preste atenção no que eu estou te falando. Eu disse que a obediência a Deus é o que vai te levar à prosperidade. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo que existe algo em nós que ele vai chamar de fortalezas na nossa mente. E essas fortalezas são pensamentos, são argumentos, são filosofias que nós acreditamos e que nos impede de viver a verdade e obedecer os princípios da palavra de Deus. Essas barreiras ou essas fortalezas na nossa mente nos impedem de viver uma completa obediência. E como que eu prospero se eu não consigo obedecer a Deus? Como que eu vou romper na minha vida se eu não consigo obedecer a Deus? Vou dar um exemplo, porque a gente vai falando, às vezes complica, mas vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a Bíblia diz que o sexo fora do casamento é pecado. Deus condena, porque o sexo só existe a bênção de Deus se ele acontecer dentro do matrimônio. E se ele acontece fora, se a pessoa se relaciona com outro sem uma aliança, isso é uma desobediência a Deus. E na desobediência a Deus, eu não consigo prosperar. Por quê? Porque toda semeadura na carne me vai fazer colher na carne. Gálatas fala isso. De Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, colherá a corrupção, colherá os frutos de uma semeadura da carne. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Ou seja, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não consigo colocar a minha vida em ordem, eu não consigo obedecer, e por isso a minha vida trava, ela trava. Por que ela trava? Porque eu não tenho a bênção de Deus. Por que minha vida não prospera? Porque eu estou indo contra aquilo que Deus estabeleceu, e Deus não pode me prosperar se eu ando em desobediência. Então o que eu preciso? Eu preciso consertar a minha vida. Um segundo exemplo que eu posso dar para vocês, meu irmão, só existe uma benção dentro da aliança com Deus. Só existe uma bênção dentro de uma aliança com Deus. Como assim? Por exemplo, a aliança de um casal é feito quando eles se amam e eles vão no cartório diante do juiz de paz e eles regularizam a vida deles, eles se acertam. E eles vão diante de um pastor e eles então pedem a bênção de Deus. Eles fizeram ali uma aliança perante os homens, perante Deus, diante de testemunhas. Mas como que é feita a nossa aliança com Deus? Através do batismo. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Jesus, e a partir disso, esse meu compromisso aumenta. Por quê? Porque agora eu faço um compromisso com Ele, um compromisso de servir a Ele, de buscar Ele, de fazer dEle, na minha vida, Senhor, fazer de Jesus Senhor na minha vida. Então existe uma aliança, e através desta aliança eu entro no outro nível de bênção, de proteção, porque agora eu tenho uma aliança. Um exemplo simples, vamos supor que teu pai seja muito rico, teu pai da terra aqui, e de repente
ele morre. Eu quero ver quem fala amém agora, né? Misericórdia. E aí você descobre que você não está no testamento e no teu nome não tem o nome dele. Ele morreu, é um homem muito rico. Você é uma filha, mas de repente você descobre que você não tem o nome, ele não te registrou, você não tem o nome dele. A herança vem para você? Não. Meu irmão, tem muita gente que às vezes está lutando na vida, está se esforçando, mas não tem uma aliança com Deus. Não tem como você entrar no nível de prosperidade se você não entrar nesse nível de aliança com Deus. Eu dou um exemplo, meus irmãos. Eu dou um exemplo sempre. Eu quando incentivo esses jovens a casarem, eu falo, casa, pastor, mas eu falo assim, ó, a hora que você casar, o teu rompimento em todas as áreas, ele vai ser muito maior do que você imagina. Por quê, pastor? Porque quando você casa, existe uma bênção especial dentro do casamento. Às vezes muitos jovens solteiros não querem casar, porque olha, é difícil, olha, casamento é caro, manter uma família. Mas quando você entra no nível de aliança, meu irmão, há uma prosperidade de Deus que é derramada. Por quê? Porque dentro de uma aliança existe um nível de prosperidade sobrenatural. Quando existe um nível meu de aliança com Deus, existe um nível de proteção. Por quê? Porque eu tenho aliança com Ele. Mas muitas vezes nós temos na nossa mente fortalezas, e essas fortalezas nos impedem de obedecer a Deus. Ou nós temos uma obediência parcial. Isso aqui eu obedeço, isso aqui eu não obedeço, isso aqui eu cumpro, isso aqui eu não cumpro. Nós não podemos ser assim. Ah, pastor, Deus vai me condenar por isso? Não, mas você não vai entrar nesse nível de prosperidade que Deus tem. Porque o nível de rompimento na nossa vida está ligado ao nível da nossa entrega e da nossa obediência a Deus. Meu irmão, a gente não tem que lutar contra o diabo. Ai, pastor, vamos fazer uma guerra lá em casa porque o diabo está se levantando. Não, a guerra você tem que fazer contra você mesmo. Dizendo, Deus, esse coração precisa se converter, esse coração precisa ser mais obediente, esse coração precisa ser mais quebrantado, porque à medida da nossa obediência, meu irmão, os céus vão se abrindo sobre a nossa casa. Quando você olha a história de Israel, os céus se fechavam e o céu se abria à medida da obediência daquele povo. Muitas vezes quando os céus estavam fechados, é porque esse povo estava em rebeldia, eles haviam abandonado a Deus. Por isso que o conserto era voltar para Deus, volte para Deus, e os céus de bronze vão se abrir, e Deus vai derramar das tuas bênçãos. Meu irmão, a nossa luta tem que ser contra nós mesmos, porque muitas vezes nós não conseguimos viver esse nível de obediência, esse nível de comprometimento. Diga assim comigo, fortaleza na mente. Agora presta atenção, como que essas fortalezas, elas foram construídas? Se elas estão aqui instaladas, como que essas fortalezas foram construídas? Essas fortalezas, elas nascem de algumas formas. Primeiro, nascem de feridas que nós tivemos, de traumas que nós tivemos, de situações que nós vivemos lá atrás, e que trouxe a cada um de nós uma ideia, um pensamento. Eu vou dar exemplos aqui para você poder entender, e que estas ideias, esses pensamentos, esse raciocínio me fez viver a vida do jeito que eu estou vivendo. Por exemplo, quando a gente fala de confiar, tem gente que tem uma dificuldade danada de confiar. Confiar, porque confiar é você descansar. Confiar é o outro falar alguma coisa, você descansar, confiando na palavra daquele outro. Mas, talvez tem pessoas aqui que não tiveram um pai para cuidar, que não tiveram uma mãe para cuidar,
Tem gente aqui que desde criança teve que se virar sozinho, porque não tinha ninguém por ele, não tinha ninguém que o defendesse, não tinha ninguém que viesse brigar por ele. Gente que teve que se virar sozinho, gente que teve que se tornar esperto. Sabe aquela criança? Mas você já teve que lidar com criança que vive na rua assim, ou vendendo coisa. Você já percebeu como que elas são ligeiras? Tem 6 anos, 7. Você vê como que, meu irmão, elas têm um nível de raciocínio, o nível de inteligência é tão absurdo. Quem aqui já topou com alguma criança assim? Eles têm um nível de raciocínio, eles têm um nível de... Por quê? Por causa da dinâmica de vida deles, por causa daquilo que aconteceram, isso fez com que eles tivessem que se virar, tivessem que ser esperto. Criança que talvez passou fome, entrou no restaurante, às vezes por causa daquela fome, teve que perder a vergonha, falou: tio, dá um bife aí para mim. Teve que se virar. Outros já tiveram um pai que lutou, outros não tiveram que se virar na vida, meu irmão. E aí a gente vai crescendo, e a gente começa a viver da mesma forma. Outro, por exemplo, tem pessoa que viveu uma pobreza muito grande. Tem gente que viveu situações de pobreza, mas pobreza extrema, de faltar, de ter. E aí, cresceu, veio o dinheiro. Quando chega o dinheiro na mão, tem gente que amarra no lencinho e tal. E aquele... Por quê? Porque como, meu irmão, a gente ri, mas como faltou. Como um dia ele queria comer algo, não teve. Como um dia ele desejou algo e por causa de... Então ele ganha o dinheiro e ele vai guardar. E ele guarda e às vezes esconde, cava no chão. Você está dando risada, mas tem gente que é assim. Porque ele aprendeu, eu preciso, por falta disso daqui, eu passei fome, eu passei situações, então agora eu tenho que guardar, eu tenho que... Sabe que esse é um grande erro? Porque dinheiro não tem que guardar, dinheiro você tem que investir para dar mais dinheiro. Porque a Bíblia fala daquele homem que escondeu o talento, não foi? Lembra disso? Ele pegou o talento, o que ele fez? Ele escondeu. Aí quando aquele senhor vem e fala: você é um servo inútil. Porque esse dinheiro tinha que fazer mais dinheiro, tinha que granjear ele. E tem pessoa que às vezes não consegue nem fazer o investimento, porque tem que ter lá. Eu já contei para vocês de uma mulher, uma paciente. Há muitos anos atrás, eu atendia na clínica da faculdade, e essa mulher estava vivendo uma crise de ansiedade. E essa mulher veio, a gente conversando, e naquela época, meu irmão, ela gastava com 3 pessoas. Tinha 3 pessoas ali. A família era ela, o esposo e um filho adolescente. E ali ela simplesmente, eles gastavam assim, se fosse hoje, em torno de uns 5 mil reais de mercado. Em 3 pessoas. Ela disse assim: pastor, a minha despensa é cheia, direto, está vencendo coisas. Porque eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que guardar, eu tenho que estocar. E eu falei, e ela disse assim: eu só tenho paz se eu abrir a despensa e eu ver ela cheia, a geladeira cheia. Se eu perceber que está acabando, aquilo começa a me dar uma crise de ansiedade. Então, essa mulher vivia para ter coisas lá, e se percebesse que estava... E você imagina, meu irmão, hoje alguém gastar 5 mil reais de mercado não é fácil. Com 3 pessoas, praticamente só ela trabalhando. E aí nós vamos entender. Por quê? Você quer entender o hoje? Volta lá atrás. Quer entender o hoje? Vamos voltar lá atrás, você vai entender o porquê. Essa menina, a mãe morre de AIDS. Logo depois, o pai morre de AIDS. E ela, criança, tem que morar com o tio. Chega um tempo que o tio manda embora. E essa menina, ainda entrando para a adolescência, ela vai morar na rua, nas ruas de Araçatuba. Ela diz: pastor, eu passava tanta fome, que eu cheirava cola, eu cheirava tanta cola, para que aquilo me anestesiasse e eu conseguisse dormir de tanta fome. Ela falou: e hoje, quando eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu vou lá, porque se diminui, eu lembro daquela história, eu lembro da dor, da fome que eu sentia.
Esse é o problema, irmão, isso são fortalezas na nossa mente. E muita gente às vezes não consegue confiar, por quê? Porque não teve ninguém para confiar na infância. Não teve ninguém para... E isso nós trazemos para hoje. Muita gente não consegue confiar em Deus, descansar em Deus, não consegue obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque existem bloqueios na mente. Eu estou dando um exemplo para você, um segundo exemplo que eu quero dar para você. Meu irmão, existem pessoas que têm um bloqueio na mente. Como assim? Quero explicar um pouquinho melhor. Existem pessoas inteligentes, com um talento muito grande, mas existe um bloqueio na mente delas. Elas não conseguem usar a inteligência, a capacidade intelectual, porque dentro dela tem um medo, vem um bloqueio. Eu não vou conseguir, ou sei lá, isso é difícil demais para mim. E, meu irmão, são tantas coisas. Eu poderia aqui fazer uma lista tão vasta de tantas coisas, mas estou dizendo que existem fortalezas que foram geradas através de feridas, e é nessas feridas que os demônios agem. E que estas fortalezas, mentiras na nossa mente, nos impedem de viver a obediência a Deus. Não, mas pastor, se eu entregar minha vida a Jesus e eu me batizar, pessoas, meu pai não vai olhar mais para mim. Irmão, olha o nível. Meu pai não vai olhar mais para mim. Isso acontece. Minha mãe não vai falar mais comigo. Isso acontece. Mas, meu irmão, olha o nível de bloqueio. Por quê? Porque existem coisas na vida que nós não temos escolha. Existem muitas coisas da vida que não existe neutralidade. Igual um dia, tinha um homem em cima do muro, e de um lado um anjo dizendo, vem, vem, aquele homem em cima do muro. E do outro lado um demônio, quieto, tranquilo. Do lado um demônio, o homem em cima do muro, e o anjo dizendo, venha, venha, venha. E aí chegou alguém e falou assim, ô demônio, o anjo está gritando, convencendo o cara para sair de cima do muro e passar para lá. E por que você não está gritando, você não está fazendo nada? Ele falou, porque o muro é meu. Entenda o seguinte, que toda indecisão não faz parte de Deus. Toda neutralidade não está em Deus. Porque a Bíblia diz que é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ah, pastor, mas se eu entregar minha vida a Jesus, se eu me batizar, meu pai não vai falar comigo. Meu irmão, tem coisa que não tem decisão. Ou você escolhe o teu pai não falar com você, ou você escolhe muitas vezes viver a tua eternidade no inferno. Existem coisas que não tem como você ficar na neutralidade. Olha como que a gente não consegue pensar. É um bloqueio muitas vezes na mente. Porque Jesus vai dizer, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer, então vai ter separação. Porque quando Deus nos chama, você não pode olhar para ele e falar, Deus, o senhor me entende, né? Um dia um rapaz quis seguir Jesus, e Jesus falou, então pode vir. Ele falou, mas deixa eu enterrar meu pai. Ele falou, então deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas uma coisa, o pai dele não tinha morrido. Ele falou que queria enterrar o pai, mas o pai não tinha morrido. O que ele está dizendo é assim, eu quero te seguir, mas deixa eu curtir tudo, deixa eu curtir meu pai. Quando meu pai morrer, eu vou fazer o... E aí, meu irmão, com Jesus, quando ele disse, vem, venha. Quando ele te chama. Um dia ele olha para Pedro e diz, Pedro, a partir de hoje, eu te farei pescador de homens. E imediatamente a Bíblia diz que Pedro largou o barco, largou aquelas redes e seguiu a Jesus. Assista o The Chosen e você vai ver Jesus chamando homens, Jesus chamando médicos, Jesus chamando coletores de impostos, dizendo venha, e na mesmo instante eles foram. Por quê? Porque quando Jesus me chama, quando Ele te chama, meu irmão, só existe uma resposta, é sim ou não. Ou eu digo sim para Jesus, ou eu nego a Ele.
precisa entender isso. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender, porque foram construídas mentiras na nossa mente. Eu encontrei um irmão esses dias. Ele falou: pastor, a palavra falou muito comigo, porque o senhor falou uma coisa lá, que para mim foi muito interessante, foi muito forte. O senhor disse assim, ó, que não é a gente que vai na frente, diz assim: Deus, eu estou indo, então vem e me segue. O senhor falou que não é assim. O senhor disse que é nós que ouvimos a Deus, e Deus que direciona a nossa vida. Eu falei: é verdade. Porque um dia ele chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é assim, meus irmãos? Ele falou: pastor, nunca pensei nisso. Irmão, mas muitos têm ainda esta ideia: Deus, eu estou indo, então venha. Então você é senhor do próprio Deus. O Deus criador dos céus e do universo, Ele que te segue. É Ele que tem que renunciar para fazer as tuas vontades. É Ele que tem que se adaptar àquilo que você quer. Eu não conheço esse Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, Ele é Deus. Ele é Deus ontem, Ele é Deus hoje, e Ele é Deus eternamente, meu irmão. E nenhum outro nome há salvação debaixo dos céus, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele é Senhor, e todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Diga aleluia e aplauda Ele nessa noite. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que a partir dessa mentalidade, a partir dessa fortaleza que é construída, a minha vida, ela começa a construir, ou ser construída a partir dessa mentalidade. Vou dar alguns exemplos aqui, e domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade. Vocês vão entender, é muita coisa profunda para a gente falar num dia só, mas eu quero que você entenda. Muitas vezes existe uma ferida que foi instaurada na nossa mente. Irmão, isso não é só a Bíblia que diz isso. A ciência diz a mesma coisa. E a partir daquela ferida que você tem, você vai adaptar a tua vida e você vai começar a se comportar a partir da ferida que você tem. Vou dar 2 exemplos aqui. Sabe quando você torce o pé e não dá nem para você pisar assim? Você torceu o pé, você continua andando normal? O teu corpo agora vai se adaptar por causa de um pé que está machucado. Então você pula, você pega todo o teu... Por exemplo, eu rompi o ligamento do joelho esquerdo há uns 15 anos atrás. Nunca operei, ligamento rompido aqui, e nunca quis fazer nada. Vai levando. Esses dias eu brincando de bola, o rapaz lá em Junqueirão falou: pastor, tua batata da perna não é desse tamanho, é desse tamanho. O que foi? Então eu rompi o ligamento aqui. Inconscientemente, todo o meu peso eu jogo para essa perna. Então a batata da minha perna aqui é desse tamanho e a outra é fininha. Inconsciente, não é que eu estou aqui pensando, ó, vou ter que... Não, inconsciente, o teu corpo vai se adaptando a partir das feridas que você tem. Quando você torce o tornozelo, todo o corpo, porque você vai se adaptar por causa daquela ferida. Quando você sofre uma ferida na tua alma, você vai começar a adaptar a tua vida a partir da ferida. Você vai começar a olhar a vida a partir da tua ferida. Um exemplo aqui para vocês. A pessoa que foi rejeitada. A pessoa que foi rejeitada agora, ela passa a usar o óculos da rejeição. Ela enxerga a vida dela a partir da rejeição. Então, a Eveline me chama: ô Alexandre, vamos ali. E vamos ali, nós vamos sair no final do culto, nós vamos fazer tal coisa. E aí, meu irmão, o meu maior medo é ser rejeitado. Aí, o pessoal sai do culto, vai lá, e eu fico assim: será que ela me chamou porque queria chamar? Ou por que ela me chamou assim? Porque eu estava perto e sem graça, ela então me chamou.
Mas se eu chegar lá e aí de repente o pessoal não conversar comigo, eu ficar sozinho, você entende que agora ela começa a ver a vida, ela começa a se comportar com óculos da rejeição. E aí ela fica, e ali está ela nem presta mais atenção no culto, ela não sabe mais com o pastor, porque recebeu o convite no começo, e se eu for, e se o pessoal não falar comigo, e também se eu não for, será que, e aí, na dúvida, ela chega, Evelyn, lembrei que eu tenho um compromisso, e eu não vou poder ir hoje. Sabe o que ela fez? Ela fugiu, porque ela tem um medo. O medo talvez dela até ter uma amizade, essa amizade acabar ou ser rejeitada, acontecer. Ela passa a adaptar a vida dela a partir de uma ferida. Eu estou dando um exemplo de muitas coisas que podem acontecer. Gente que tem dificuldade de relacionamento, de se relacionar. Gente, meu irmão, gente inteligentíssima, que concluiu na marra o primeiro grau, na marra ainda, mas é gente inteligente, gente assim que, mas por quê? Porque talvez cresceu num ambiente em que o pai, a mãe ou alguém dizia, isso aqui não vai dar nada, isso aqui, um burro, que isso vai criando bloqueios. E às vezes, a palavra de Deus chega, ela bate na gente, ela não entra, ela volta. Às vezes você recebe uma palavra, a palavra vem, bate, mas ela deveria entrar no teu coração, deveria transformar, mas ela não entra, ela bate e a palavra volta. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então tem gente que diz assim, eu nasci para sofrer mesmo. Você já ouviu alguém dizendo assim? Eu nasci para dar errado, eu nasci para sofrer, eu nasci para se lascar mesmo. O dia que você ouvir isso de novo, você vai lembrar, lembrei da pregação do pastor. Não, eu não vou dar certo. Olha, eu nasci, mas para mim não tem jeito. Irmão, tudo isso são fortalezas na mente. São mentiras que são construídas. Eu lembrei de uma história de um moço que estava numa avenida de uma grande cidade, abanando a mão. Não era doido não, normal. Ele abanava a mão e alguém olhou assim. Ele falou, cara, por que você está abanando a mão? Ele falou, que eu fazendo assim, as girafas não vêm. Aí falaram assim, mas nunca na história dessa cidade teve girafa aqui. Ele falou, então está funcionando, então está dando certo. A gente ri, meu irmão, mas a gente acredita em muitas mentiras. Às vezes você achou que para dar certo na vida você tem que agir do teu jeito. Tem gente, meu irmão, que ele estuda tudo para prosperar, ele só não estuda a Bíblia. Tem gente que se o coach falar, pula do segundo andar batendo as asas, e você vai prosperar, o cara faz, mas o cara não consegue obedecer a palavra de Deus. Tem ou não tem, meu irmão? Porque tem gente que não consegue confiar. Meu irmão, se você tem uma Bíblia, se você tem uma palavra, o maior segredo de você prosperar está aqui na palavra de Deus. Se você pegar toda a Bíblia, toda a palavra, você vai ver. Mas existem barreiras, fortalezas, mentiras que nos impedem de viver o sobrenatural de Deus. Mas eu venho aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus falou, prega essa palavra, porque nós vamos destruir. Eu disse que a palavra de Deus, ela vem, ela bate, ela volta. Mas a Bíblia diz que a palavra é como martelo que esmiuça a rocha, a penha. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela bate em você e ela volta, sabe o que ela faz? Ela bate, ela vai, e vai tocando, e vai tocando. Tem gente que diz assim, pastor, tem gente que vai na igreja, mas não muda de vida. Eu falo, glória a Deus, que ele continue vindo na igreja, porque a palavra de Deus não volta vazia. Está lá, está batendo, está ouvindo. Chega uma hora que essa fortaleza é quebrada, a palavra de Deus entra, e esta vida é transformada. Quantos creem nessa noite? Diga aleluia. Você pode se colocar em pé no seu lugar, aplauda ele. Aleluias. Irmão, eu lido com tanta gente que vive com medo de tudo. Esses dias um senhor falou
Falou: pastor, estou aqui porque aconteceu um negócio lá e eu tive medo, e eu vim para cá, estou aqui agora em Tupi Paulista. Eu falei: legal. Esse dia conversando com ele, falou: estou indo embora. Eu falei: mas para onde? Da onde eu vim? Que aconteceu um negócio aqui, fiquei com medo. E eu falei: cara, a tua vida, o medo é que guia ela. Basta alguém olhar feio para ele e foge. Meu irmão, tem pessoas, eu falo que muitas vezes o medo já me dominou. O medo já me dominou. De surgir situações e eu correr, eu falar: não vou, é difícil. Meu irmão, mas eu falei: não, eu tenho que quebrar isso. E um dia o pastor já estava orando para mim. Ele falou assim: Deus está te dando uma testa de bronze. Deus está te dando a força de um boi selvagem. Porque quando alguém se colocar à frente, você vai passar no nome de Jesus. Meu irmão, Deus mudou o medo que havia dentro de mim. Havia um medo. Havia um medo aqui dentro que me impedia. Medo de romper, medo de conquistar, medo de dar errado. E essa palavra foi entrando, essa palavra foi sendo ministrada. E para a glória de Deus, esse medo, ele até vem. Mas eu falo: eu tenho uma palavra de Deus. E Deus é mais forte do que esse medo. Eu vou vencer, eu vou romper, eu vou para cima. Porque eu confio no Deus que fez os céus e a terra, no Deus que tem guardado a minha vida. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Porque Deus não quer que você dê um passo para frente e dois para trás. Irmão, Deus não quer que você viva uma inconstância. A inconstância não significa, inconstância é o reverso de prosperidade. Tem gente que não tem constância, tem gente que não, meu irmão, a prosperidade te faz criar raízes. Você nunca vai ver uma árvore de 20 metros de altura que foi plantado ano passado. Você nunca vai ver uma árvore grande, frondosa, que foi plantada há 2 anos atrás. Para você crescer, você precisa ter raiz. Tem gente que qualquer dificuldade desiste. Tem gente que qualquer dificuldade, vou parar. Meu irmão, isso não faz parte do propósito de Deus. Você tem que perseverar. A dificuldade vem, acho que não vai dar certo mesmo. A luta vem, eu tenho que desistir. Ei, Deus está na nossa frente. Deus está na nossa frente. Deus é aquele que está na nossa frente. Quantos creem nessa noite? Diga aleluia. O Espírito Santo de Deus me deu essa palavra hoje, dizendo: nós vamos quebrar mentiras e fortalezas aqui nessa noite. Você que está aqui, você diz: pastor, tem coisas que eu não consigo obedecer. Tem coisas que eu não consigo tomar decisão. Pastor, eu vivo da inconstância. Eu não consigo perseverar. Eu não consigo ser constante. Eu não consigo criar raízes. Eu não consigo fazer essa aliança com Deus. Meu irmão, existe um Deus que vai à frente, abrindo caminhos. Existe um Deus que quer ver a tua prosperidade. Existe um Deus que tem planos para a tua casa, para a tua família. E Ele está aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite, você diz: pastor, eu quero romper. Eu quero ir muito mais além. Eu quero sair da dimensão onde eu estou. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, porque eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua empresa. Deus vai te dar capacidade. Deus vai te dar entendimento. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sai do teu lugar. Pai, nós estamos aqui diante da sua presença, Senhor, porque nós cremos na tua palavra. Senhor, nós cremos naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Senhor, nós somos o que a tua palavra diz que nós somos. Nós temos, Senhor, o que a tua palavra diz que nós temos. E nós caminhamos, Senhor, segundo a tua voz, segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que muitos não acreditem em nós, ainda que muitos fechem a porta para nós, nós cremos que o Senhor é aquele que abre todas as portas. Espírito Santo de Deus, nós cremos e seguimos, ó Deus, confiantes, porque a tua palavra diz, Senhor, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A tua palavra já diz também que o Senhor já tem um futuro preparado para nós. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã aqui presente, que ainda que
que a sua infância, ainda que eles tenham passado por dificuldades e adversidades, e às vezes até palavras contrárias de um pai e de uma mãe, o Senhor é aquele que está na sua frente. O Senhor é aquele que abre portas para você. O Senhor é aquele que te conduz a águas tranquilas. O Senhor é aquele que te prospera. O Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te faz prosperar. Ah, Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor tem algo novo para nós. Ah, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós todavia confiamos em ti, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez e aquele que faz. Ah, Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Senhor, que os nossos músculos espirituais essa noite estão se fortalecendo para níveis maiores de conquistas, para níveis maiores, Senhor. O Senhor está nos conduzindo, Senhor. Nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos nas tuas promessas, naquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, que agora, Senhor, que agora neste momento o Senhor consiga mostrar para cada um dos meus irmãos aquilo que espera cada um deles. Meu irmão, com seus olhos fechados, comece a contemplar. Comece a contemplar agora o que o Senhor já tem preparado para a tua vida. Ah, meu irmão, não tem nada que é impossível para o nosso Deus. Não tem nada que é grandioso para o nosso Deus, porque Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Haverá alguma coisa difícil para o nosso Deus? Aquele que não poupou nem o seu único filho em seu favor, em meu favor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos que o Senhor tem grandes coisas para nós, e por isso nós já estamos alegres, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem cuidado, Senhor. O Senhor tem grandes coisas para cada um desses meus irmãos. Eu creio. Você crê? Você crê? Se creres, verá a glória de Deus. Você pode aplaudir bem